Novamente, bom dia, Elson Brito. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Aurora. Hoje a gente está aqui no Altos do Liberdade, Elson, e tem mais espaço para caminhar, né? Para subir. A gente estava acompanhando agora há pouco aqui uma ação de diversas secretarias envolvidas na vistoria da criação de peixe, que foi abordado ontem, inclusive, pelo Walter Carvalho, coordenador da Defesa Civil. O pessoal acabou de sair aqui da residência. A residência, Elson, para vocês terem ideia, o pessoal que está acompanhando a gente em casa, pelo YouTube, também pela rádio, fica aqui, ó, no meio desta ladeira, lá onde está aquele senhor lá, no fundo do quintal daquela residência, onde tinha 2 tanques criatórios de peixe. E aí, meu amigo, o risco de um desses tanques romper e atingir em cheio estas casas aqui embaixo e depois um efeito dominó exatamente para cá. Eu estou com imagens do Henrique Gonzaga. Vem para cá, Henrique. Mostra aqui a altura do que poderia ocorrer por aqui. E aí os moradores fizeram a denúncia. Por diversas vezes houve a intervenção das secretarias envolvidas, Secretaria Municipal de Produção Rural, Secretaria Municipal de Urbanismo, no caso agora a Defesa Civil, veio acompanhado inclusive do pessoal da Guarda Municipal. Aqui a gente está na rua, essa rua aqui à minha esquerda, Elson, é a rua Gaspar Viana, exatamente onde fica a criação dos peixes. São 2 tanques, eu repito, não foi passado para a gente a capacidade, mas são 2 tanques de grande porte, uma grande capacidade de produção de peixes, mas que corria um risco iminente de rompimento e trazer sérios danos para a população aqui desta região. E aí, em virtude dessa ação de hoje, que inclusive houve um aval da Justiça para que houvesse a interdição, eles vieram até aqui. Já que o proprietário já tinha sido comunicado, insistentemente ele voltava a praticar o ato de criar peixe, né, deixar o tanque cheio d'água. Só que o que ocorre agora, Elson? O pessoal veio aqui fazer a vistoria para depois a Secretaria Municipal de Obras vir fazer a demolição. E agora foi constatado que os tanques estão em desuso, sem água, portanto, sem peixe, sem nenhum tipo de possibilidade neste momento de transtorno para a população, repito, que mora logo abaixo aqui. Estamos na rua Macapá, esquina com a rua Gaspar Viana, aqui nos Altos do Liberdade. O pessoal da Defesa Civil já saiu daqui, inclusive tem um pessoal ainda aqui saindo de mais uma caminhonete. O proprietário também esteve agora há pouco aqui, em virtude da dificuldade de acesso. Quando a gente chegou, o pessoal já estava saindo, mas bem aqui você pode ver que ainda tem representantes da Defesa Civil que estão conversando com a comunidade, falando qual era a ação que estava aqui. Esta caminhonete também ainda é de parte de um comboio, Elson. Estou chegando aqui com o senhor Walter. O senhor Walter está chegando aqui, embora tentar conversar com ele aqui. É ao vivo, viu, Elson? O pessoal que está ouvindo a Rádio Aurora Azul também. Ou ao vivo. Walter, parece que não houve nenhum tipo de resistência, houve uma conversa, foi constatado que os tanques estão em desuso. O que o senhor poderia falar para a gente aqui novamente? Bom dia. Bom dia, Elson, bom dia a todos os espectadores, bom dia, Laércio. A secretaria, várias secretarias, né, um conjunto capitaneada pela Defesa Civil, esteve presente no local e nós, em inspeção visual, detectamos que os tanques foram esvaziados, tá? Então, momentaneamente não há risco de sobrepeso no talude, mas vamos fazer um relatório, vamos fazer um documento, encaminhar à Secretaria de Obra para que se efetivamente cumpra a determinação judicial, que é a demolição dos tanques, para que ele não volta a ser cheio novamente. A esse princípio de tudo, houve uma denúncia da população? Como que vocês tiveram acesso a essas informações? Porque realmente a gente observa aqui, né, seu Walter, que é uma região de um relevo muito alto, aqui a gente está numa região alta. Se um tanque desse viesse a romper, ia ser um estrago bastante significativo na comunidade aqui. O importante é salientar que a Defesa Civil, através da sua expertise, ela está sempre monitorando principalmente as áreas de risco que já são previamente conhecedoras, né? Então, a gente fez a primeira vistoria em fevereiro e imediatamente nós notificamos a ele, né, para esvaziar, que era um procedimento irregular, né? E
e ele assim mesmo voltou a utilizar o tanque como criatório de peixe, né? E há 20 dias atrás nós fizemos um levantamento através da utilização de um drone e detectamos que os tanques estavam cheios de novo. Imediatamente a gente acionou a PGM, pediu que fosse solicitado uma demanda judicial, a juíza concedeu no sábado, ele foi notificado pelo oficial de justiça às 15 horas e 28 minutos, dando a ele um prazo de 24 horas para tomar todas as providências, e nós hoje voltamos ao local, tá, com uma comitiva de várias secretarias, e realmente, mais uma vez, detectamos que está vazio, agora vamos providenciar a demolição do mesmo. Tem uma previsão para quando essa demolição deve ocorrer? Eu já visto que os tanques estão vazios, mas a possibilidade de um reuso é visível, né, digamos assim. Sim, justamente isso. A gente não quer que ele volte a ser utilizado, tá? Eu acredito que nas próximas 48 horas a Secretaria de Obras venha tomar providência. Vou colocar um retorno aqui no senhor, Elson. A partir de agora, o Walter também começa a estar te ouvindo aí ao vivo. Você pode participar direto do estúdio, querido. Bom dia. Muito bom dia mais uma vez, Laércio, ao nosso público que acompanha e assiste a gente nesse momento, direto lá do bairro Liberdade, o coordenador da Defesa Civil, o senhor Walter. Obrigado por atender a nossa equipe de reportagens. Eu vou só mudar um pouquinho a localização aqui, ó. O pessoal de casa continuar a ter ideia da altura que a gente está, para o pessoal ter uma noção. A gente já está no meio do morro, mas ainda assim, Henrique, mostra a altura lá. Mostra de novo a altura ao pessoal que está em casa aqui. A residência que tem os dois tanques, Elson, fica no meio desta ladeira, na rua Gaspar Viana, aqui no Altos do Liberdade 2. Agora sim, passar novamente o microfone para você, meu irmão. E o seu Walter está à sua disposição aqui. Muito bem. Primeiramente, senhor Walter, bom dia, obrigado, como eu estava dizendo aqui, por atender a gente nessa manhã onde os senhores tiveram essa missão. A orientação para a população, acredito que é o que vale nesse momento, né? Nós estamos diante desse episódio que poderia aumentar os riscos. Eu gostaria de ouvir o senhor até para outros pontos que também tem essa elevação, que também tem esse problema de possível deslocamento de massa, que a população compreendesse a necessidade de não fazer poços para a criação de peixes em pontos assim. Queria ver como é que o senhor pode colocar isso para os demais pontos que possivelmente possa ter ou pensar em construir algo do tipo. Ô Elson, mais uma vez um bom dia, é um prazer estar na Ararazua, esse vínculo tão importante de comunicação com a sociedade de Paraupebas, né? A Defesa Civil, ela primeiro orienta para qualquer tipo de construção que você venha através de um profissional habilitado, ou seja, um engenheiro civil que faça o projeto, que aí imediatamente apresente o projeto para o CREA, né, que é o órgão responsável, e para a prefeitura, né, para que seja avaliado todos os riscos que possa existir antes que o mesmo venha a construir. Elson, eu estou aqui no meio da rua, atrapalhando um pouquinho no trânsito. Me permite me deslocar aqui com o seu Walter para que o veículo possa passar. Henrique, pode ficar à vontade aí, mostrar inclusive o fluxo aqui. Está tudo calçado, né? Tem van que passa por aqui. Ou seja, é uma área, embora seja alta, mas é uma área que tem uma comunidade grande e que, eu repito, eram dois tanques. A gente até agora não falou, Elson, da capacidade de armazenamento de água, de peixe desses tanques, né? Acho que é importante a gente frisar até para saber qual seria um provável impacto de um rompimento de um tanque desse aqui, né? O Elcio, através de uma inspeção visual, eu calculo que ele deve ter em torno de 50 mil litros, ou seja, ele é uma carga dissipada num talude em torno de 50 toneladas, né? Porque cada 1.000 metros cúbicos são mil quilos, né? Então, desculpa, cada um metro cúbico são 1.000 quilos. Então, 50 mil litros seria 50 toneladas. Então, ele possivelmente faria um grande estrago. Elson. Muito bem, só para a gente compreender essa dimensão, a orientação da Defesa Civil é sempre importante, né? Como disse o senhor Walter, coordenador, é importante buscar a orientação de engenheiro civil, que vai trazer laudos, vai fazer o estudo a perícia no local para ver se de fato comporta. E aí, claro, tudo vai voltar a ser normal dentro das áreas que são consideradas para isso. Esse ponto que o senhor fala era um dos pontos, esse onde os senhores estão, é considerado um ponto de risco na cidade? Um ponto que se avalia como
risco nesse período chuvoso, senhor Walter? Sim, é um dos pontos que são mapeados pela Defesa Civil. É um bairro que tem um ponto crítico, que possa haver uma movimentação de massa, mas venho tranquilizar a população que ele está monitorado e nós estamos diariamente na rua visitando vários pontos e qualquer anomalia que a gente detecta, imediatamente a gente comunica a população e, se for necessário, a gente retira a população da área e caminha para uma área segura. Muito bem, ontem nós conversávamos direto lá do gabinete da Secretaria de Segurança Institucional e a gente fez uma pergunta sobre monitoramento que está sendo feito para os próximos dias de chuva. O senhor até relatou que alguns dias aí, dia 18, dia 15, 18, teremos uma incidência e possibilidade grande de um tempo um pouco mais fechado com maior volume de chuva. De ontem para hoje mudou alguma coisa, coordenador, ou ainda permanece? Não, permanece, o estado de alerta permanece, só que eu gostaria de frisar que é uma previsão, porque pode vir deslocamento de ventos e carregar a luva para outra região. É uma previsão, nós estamos em alerta, monitorando, e qualquer identificação, a população será comunicada com antecedência. Perfeito, muito obrigado, senhor Walter, pela entrevista, que sirva a orientação do senhor para muitos outros pontos que, de repente, pode ter alguém também pensando em fazer os tanques de peixe em áreas que não são consideradas legais para isso. Bom dia, obrigado por atender a nossa equipe. Ô Elcio, mais uma vez eu gostaria de pedir à população que se cadastre através do número 40199 e logo em seguida digite o CEP municipal 68 515 000 para receber comunicações diárias da Defesa Civil. Laércio, obrigado aí pela participação. Fique à vontade para concluir o material. Obrigado. Só novamente agradecer aqui ao coordenador da Defesa Civil pela presteza. Repito, ele deu a volta ali, viu, Wilson? Porque a ação aconteceu em dois pontos com o comboio dos veículos. Um aqui na rua Macapá e outro na outra rua que fica lá em cima. Foi por onde o seu Walter saiu, deu a volta e prontamente veio atender a gente. Muito obrigado, viu, seu Walter? Eu que agradeço, a Defesa Civil está sempre à disposição desse meio de comunicação. Maravilha, muito obrigado. Tá aí, portanto, Elson, trabalhamos ao vivo, direto aqui do Alto do Liberdade. Lá do outro lado ali, a gente observa a Floresta Nacional de Carajás. Na parte baixa a gente vê o bairro Liberdade 1. E nesse momento começa, você está observando aí o céu nublado, Elson? E começa a cair uma chuva, bem fraquinha, mas fazendo parte desse período em que a gente está vivendo, que é um período do início do inverno amazônico aqui em Parauapebas. Ciência, transformando ideias em grandes obras. 10h43, espaço aberto mais uma vez para nossa unidade móvel. Laércio permanece no bairro Liberdade com informações adicionais. Vamos acompanhar com você, garoto. Pois é, Elcio, agora há pouco a gente acompanhou o trabalho da Defesa Civil, fazendo a vistoria para em seguida fazer a demolição dos 2 tanques de peixe. Segundo o coordenador da Defesa Civil, a capacidade desses tanques é de 50 toneladas de água. E aí, na hora que a gente estava se preparando, Elson, para ir embora, para ir para uma outra atividade, cobrir uma outra pauta, nós fomos convidados para conhecer o fundo do quintal de uma casa que fica na lateral desse lote, onde estão lá os 2 tanques com 50 mil litros de água. Elson, eu fiquei com medo só de entrar. Imagina viver. Aqui vive um casal nessa casa. Eu já pedi permissão para eles, a gente vai entrar lá a partir de agora ao vivo, fica aqui na rua Macapá e o tanque de peixe fica ali, de onde está aquela caminhonete, que é a rua Gaspar Viana. Vamos entrar aqui na casa, aqui na rua Macapá. A casa é essa daqui, Elson. O quintal da casa tem uma parede enorme, que vai dar mais ou menos uns 6, 7 metros de altura. Não sei se a imagem vai ficar um pouco escura aí. Aqui é uma sala com garagem, conjunto. Bora entrar aqui no corredor. A gente vai passar pela cozinha da casa e automaticamente, aqui à direita, temos os quartos e tudo. E lá no final, a gente vai ter esse quintal. O pessoal que está acompanhando a gente aí pela rádio,
Se vocês quiserem ter noção do perigo que é morar nesta casa aqui, ao lado desses 2 tanques de peixe, corre lá para o YouTube para acompanhar, porque o pessoal do YouTube agora vai se assustar. Vem para cá, Henrique. Aqui é o quintal. Mostra aí, Elson Brito. O pessoal tá até assando um peixe aqui. Falta 15 minutos aí para as 11 horas da manhã. O pessoal tá assando um peixe. Ainda, do Servido, bom. Elson? Tambaqui do bom. Eu não sei se esse olha, peixe veio aí dessa serra aí que você tá ao lado. Pois é, de repente, né? Vai que sim. Agora, voltando a falar sério, parte, Elson. Né? Veja a altura desta parede. Onde está o tanque? Aquela estrutura ali em cima, Elson, e ouvintes e telespectadores do YouTube, já é o tanque de peixe. Caramba. Ali tinha capacidade para 50 mil litros. Imagina, olha, essa lona aqui é para evitar o desbarreiramento, mas a gente observa que aqui no canto tem ainda acúmulo de barro, não sei se é em virtude de algum desbarreiramento que estava tendo. Foi colocada uma lona, eu estou mostrando o quintal de uma casa, mas é obviamente que a gente está observando que são 2 residências aqui sendo atingidas, Elson. Que coisa, aqui é o muro que rapaz. divide os 2 quintais. Que coisa, Cara, não? que loucura. Que loucura. E a construção, a edificação que a gente observa, se o Henrique puder focar lá na edificação, Mostra lá em cima. dá a impressão que é aqueles blocos, né? Aqueles blocos de concreto que simula ali um tijolo, mas é o bloco de concreto ou é porque Na verdade, ali, porque Elson, está a gente está rebocado? observando na lateral, são telhas de amianto. São telhas de amianto. São telhas. Achei que fosse aqueles blocos A de concreto. estrutura lá, ela é feita de alvenaria, de tijolo. Perfeito. Só que olha a distância. Se a gente observar bem, não dá 1 metro da beira desse abismo que a gente tem aqui. Deixa eu tentar conversar com o dono da casa. Eles não querem aparecer, Elson. Perfeito. Mas eu quero conversar com o proprietário, pelo menos para a gente saber informações a respeito de algumas curiosidades. Por exemplo, como era isso aqui antes? Quem construiu antes? Né? Quem veio depois? Ele está pedindo para não ser identificado, obviamente, tem receio. Mora ele e a esposa aqui. São só vocês 2? Sim, só nós 2 mesmo. Mas eu acho que vocês são corajosos em ficar num ambiente desse aqui. Como é que começou isso aqui? Antes que nós chegamos aqui, era só uma viela aqui na Macapá. Não tinha rua, era só uma vielazinha. Isso aí nós compramos aqui e conseguimos construir. Não tinha nada em cima, nada mesmo. Era só um morro com mato, tinha plantação aí? Plantação, tinha tudo aí. Aí nós começamos aqui de boa. Aí de repente começaram a construir aí em cima. Aí veio esse pessoal aí, outros pessoal construíram aí. Passaram para frente, venderam, outros compraram. Aí o que acontece? Armaram essa arapuca aí. Eu só vou colocar uma fone de ouvido nele aqui, você pode conversar com ele. Obviamente que ele não quer se identificar, né? Tem receio aqui, mas ele me disse que até ontem o tanque estava cheio. Inclusive o proprietário aí da área estava vendendo peixe. Pode falar com ele, Elson. Muito bem, obrigado ao senhor por atender e permitir que a gente adentre o espaço que o senhor tem, a sua residência, a sua casa. O senhor, num primeiro momento, conversou com esse proprietário, apresentando ele os possíveis riscos dessa construção, dessa edificação, ou o senhor não conseguiu conversar com ele para expor esse lado do senhor aí, que é o lado da sua residência? Rapaz, bom dia. E é o seguinte, antes mesmo deles morar aí, ele morava do outro lado da rua. Eu pagava ele para limpar lá em cima o rego para a água não escoar. Eu sempre dizia para ele, aqui é risco, aqui não pode construir casa, pode nada. Aí quando de repente ele comprou esse lote aí, essa casa aí, começou a fazer essas coisas aí. E ele é ciente. Mas o senhor chegou a conversar com ele, mostrar? Como é que ele colocou essas lonas aí? É por baixo da edificação, por baixo do tanque? Sim, ontem mesmo, eu estava no trabalho, ele estava colocando aqui do lado aqui da minha cunhada, que tinha caído. Aí eu estava no trabalho e a minha esposa falou que ele estava colocando. Tinha caído Ele o quê? veio aqui, ele tinha caído, sim.
Tinha caído Tava desbarreirando. lama? Não, tinha caído a lona que A nós tínhamos lona. botado primeiro. A Aí ele lona veio e caiu. colocou, repôs. Quando chove aqui, essa parede, ela fica desmoronando, fica caindo fragmento. Sim, ó, inclusive, esse negócio, beleza, esse morrinho bem aí, ó. Esse barro que caiu, essa parte de baixo aí, ó. Olha, ó. Isso aí já é que caiu de lá, ó. Como é que é o caminho ali, ó. Olha, ó. Tá entendendo? O senhor mora Sempre. há quanto tempo nessa residência? Rapaz, acho que uns 10, 15 anos, mais ou menos isso aí. É um bom tempo, né? E isso e acontece, essa construção, é a partir de quando? Quanto tempo faz ela? Essa parte de cima, Esse tanque. Esse tanque. meu amigo, é uns 3 anos, Já tem uns uns 4 3 anos, anos. mais ou menos isso aí. É isso aí. Já tem uns 3 anos que acontece essa venda de peixe aí, então. Positivo. Que coisa, não? Uma coisa, Elson, que ele chamou a atenção da gente é de que a Defesa Civil, embora tenha todo esse trabalho aí fazendo agora a interdição por meio judicial e tudo, mas ele falou que nunca recebeu visita de membros da Defesa Civil para verificar em loco o problema dele aqui. Não, o seguinte, há uns tempos atrás, uma mulher veio aqui da Defesa Civil, alguns vieram aqui, aí entraram Ainda aqui. este ano? Sim, há uns 6 meses atrás, quando começou as primeiras chuvas. Aí, como hoje vieram aqui, mas não vieram aqui no quintal. Eu estava falando que o senhor é corajoso em Eu morar aqui. pergunto- Como é eu que vai ficar pergunto- agora aí a expectativa que fica diante dessa ação que deve demolir esse material aí? Mas, de qualquer forma, o risco desse talude desmoronar, ainda mais agora no início do inverno, é grande, né? Sim, a minha expectativa era que a prefeitura indenizasse ele ou retirasse ele daí, deixasse esse terreno de encosta, como encosta, porque terreno de encosta não se pode construir. Tá entendendo? Eu A minha perguntei- esperança é isso. Eu perguntei, Laércio, há pouco quanto tempo, porque então já se vão 3 anos de inverno e chuva, então o problema não é de agora, né? É, Ou mas uma hora seja, acontece, né? Pois é, já são 3 anos. Água mole né? em pedra dura. É isso que eu quis dizer, já são 3 anos com chuva, e nós tivemos chuvas bem intensas alguns anos atrás, 2 anos atrás, o ano passado também teve muita água. Então é o momento, antes de qualquer problema maior, que se resolva isso aí. Bom, a gente Ainda ficou mais que ele aqui- falou agora há pouco, Elson, que foi o que me chamou a atenção, esse morrinho bem aqui. Ou seja, o desmoronamento, ele já está ocorrendo. A proporção dele é que fica agora na preocupação de desmoronar tudo de uma vez, invadir a casa aqui do moço, junto com a esposa, e ter uma tragédia que Deus me livre. Infelizmente dá para a gente visualizar isso tudo antes que aconteça, porque aí é iminente o risco. Laércio, eu já concluo minha participação daqui, fique à vontade. Só agradecer aqui ao moço, né, que está aí com o coração aflito. E qual é a sua expectativa agora? Qual que é a sua esperança? A minha esperança é que resolva esse problema, para deixar a gente mais tranquilo, que resolva esse problema de qualquer forma. O importante é resolver. Que a gente fica nessa angústia direto no inverno, eu vou trabalhar e ela fica só. Ela nem dorme direito. Aí eu fico naquela preocupação no serviço e preocupado aqui com ela. Aí o que eu quero é a solução. Tá aí, parece que a solução parcial está chegando neste momento agora. Com imagens de Rick Gonzaga, olha realmente as imagens. Para você que de repente está assistindo por aí, não seja tão impressionante, mas para a gente que está vendo ao vivo, aqui em loco, Elson, eu diria que é uma cena extremamente preocupante, porque a gente estava vendo aqui lonas com alguns fios para que o vento não levante a lona, alguns pedaços de madeira, de ripa, de tábuas. A vizinha aqui do lado, o senhor tem conversado com ela, porque me parece que a situação dela é igual à sua, né? Mais pior ainda, hein? Ela é minha cunhada. Aqui é minha cunhada, aí é mais complicado ainda. Nós aqui, nós estamos complicados. Inclusive, assim, aí a prefeitura ainda manda IPTU para a gente pagar aqui. Aí é complicado. É a vida. Está aí, portanto, com imagens de Henrique Gonzaga, novamente Laércio de Castro, da unidade 2, da unidade móvel, com oferecimento de Martins Construções,
Martins Construções, que preparou um show de prêmios para você nas suas compras a partir de R$100. Você ganha cupom para concorrer a vários prêmios incríveis: escova secadora, batedeira, airfryer, churrasqueira de mesa, ferro de passar, cafeteira, mini grill e muito mais. Martins Construções, construindo com você e premiando quem economiza, na verdade, né? E também trabalhamos em nome de MGA Engenharia, 10 anos de experiência, transformando ideias em grandes obras, integrando engenharia e tecnologia para impulsionar o desenvolvimento, gerar emprego e melhorar a qualidade de vida nas comunidades onde atua. Excelência em pavimentação asfáltica, superação vegetal e construção civil. MGA Engenharia, administração Marlúcio Santos, a marca de quem faz. Laércio de Castro, repito, com imagens impressionantes de Henrique Gonzaga, da Unidade Móvel para o Alerta 96.